Boa noite. Isso. Boa noite aos amigos que estão nas mídias digitais, acompanhando os trabalhos da nossa Casa de Paz e Amor em Jesus. Nós vamos para os nossos avisos. Aquele tradicional para desligar os celulares, porque na hora da vibração e do palestrante pode ser que ele toque, né? Então vamos desligar os celulares. É só 45 minutos, passa rapidinho. Saindo do portão para fora, a gente já vai verificar as mensagens, ligações e vamos nos ligar com Jesus agora. Continua a campanha das cestas básicas, são mais de 330 famílias todos os meses. Eu digo um pouquinho mais porque acaba surgindo os extras. Então são 330 as famílias que todos os meses são mantidas com as cestas básicas, ok? É claro que essas famílias passam por cursos, evangelho, cadastro, tem uma série de verificações. Às vezes as pessoas perguntam qual é o trâmite, né? Então tem todo um trâmite para essas famílias cadastradas. As 3 primeiras fileiras são para as pessoas que estão em tratamentos, os médios específicos designados para colaborar nesses passes, né? Então, as 3 primeiras fileiras são para os tratamentos. A assistência social está solicitando, reforçou, sexta-feira na nossa reunião de dirigentes, elas estão necessitando de fraldas tamanho P, M e G. Estão com muita falta dessas fraldas. Quem puder nos ajudar, será de grande valia. A programação da noite vai ser da seguinte forma. A leitura hoje estará com a nossa querida Camila. Leitura, mensagem e a prece. As vibrações finais com a Juliana dos Santos Cabral, preparada para conduzir as vibrações. A coordenação lá do Facebook está com José Tadeu. Importante falar, né? Está ajudando, colaborando. E o nosso palestrante de hoje nos traz o tema Causas Atuais das Aflições. Nosso querido Sérgio Rufo. O Sérgio participa de diversos cursos da casa, diversos trabalhos, e é o diretor jurídico do Paz e Amor em Jesus. Me ajuda muito lá em Pirapitingui, precisamos voltar logo, né, Sérgio? Desde que o Ministério da Saúde, sei lá o que mais, nos liberar para poder entrar na colônia, para concluir os serviços lá ainda. Ainda tem 115 internos, Sérgio. Precisamos terminar o serviço lá, né? É um compromisso que assumimos com a espiritualidade e, se Deus quiser, logo, logo vamos estar de volta. Que tenhamos todos nós muita paz, muita luz. Estamos na casa de paz e amor em Jesus. Que possamos absorver a lição da noite, a mensagem que nosso querido Sérgio vai nos passar. E possamos sair daqui bem mais tranquilos, em paz, serenos, para mais uma semana e mais uma noite. Muita paz, muita luz a todos. Vamos lá, Camila? Boa noite. Primeiramente, vigiai e orai, Carlos Bacelli, irmão José. Dependência afetiva. Todos somos interdependentes, mas ninguém deve depender excessivamente de alguém, nem material, nem psicologicamente. Que a tua vida não se arrase por uma frustração sofrida. Os que não te correspondem afetivamente, não te amam quanto o amas. Ninguém deve colocar-se completamente à mercê dos sentimentos alheios.
A paixão é doença. Não sofras por quem te faça sofrer. Supera a prova e procura enxergar outros corações que pulsam ao teu lado. Existem karmas criadas nesta própria vida, ou seja, nada tem a ver com o passado. Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins na provação contam-se aos milhares. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos? Após essa leitura, vamos fechando os nossos olhos, nos conectando com o plano espiritual, elevando o nosso pensamento, respirando fundo, acalmando o coração. Vamos pensando no plano espiritual, que neste momento o nosso Paz e Amor esteja envolto de energias salutares, edificantes, para que nós tenhamos uma noite de muito aprendizado e energias que possam nos acompanhar por toda a semana. Aproveitamos aqui e rogamos pela vida do nosso palestrante e também por suas palavras. Assim seja. Primeiramente, uma boa noite a todos os presentes, também aqueles que nos acompanham pelo Facebook. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez, a convite do meu amigo Domingos e de toda a equipe, dos quais tenho inúmeros amigos e saudades realmente das nossas caravanas para Pirapitingui. Rogo à espiritualidade amiga, aos mentores da casa, aos meus mentores, que norteiem as minhas palavras, para que na reunião da noite de hoje possa levar subsídios para as reflexões necessárias por conta do momento que estamos vivenciando. Falarmos das aflições, eu gostaria de perguntar a todos, não é? Será que temos aflições? Será que temos dificuldades na atual conjuntura? E sempre a doutrina e os trabalhadores, eles sugerem que nós não falamos a palavra problema. Será que nós temos desafios? Quem não tem desafio na atual conjuntura, por favor, levante a mão. Então eu acho que o tema é bastante propício. E digo a verdade, serve muito para mim, viu? Não pensa que é só os senhores, não, né? Mas para nós falarmos das aflições atuais, eu acho interessante nós voltarmos ao item 3. Não é? Nós vamos falar do item 4, mas eu acho bastante conveniente falarmos um pouco do item 3, do capítulo 5. E lá no item 3, reporta-se o Evangelho à existência de Deus. Né? E aqui eu vou perguntar, não é? Todos aqui creem em Deus, nessa força divina? Se alguém não acredita, também não precisa levantar a mão, por favor. Tá? Não quero constranger ninguém. Então eu entendo que todos acreditam nessa força suprema, né, que é a existência de Deus. E aí, no Livro dos Espíritos,
a questão primeira, né? Perguntado qual seria o melhor conceito de Deus, foi respondido: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E na questão número 13, foi perguntado os atributos de Deus. E aí a espiritualidade respondeu: Deus é eterno, Deus é imutável, é imaterial, é único, é todo poderoso. E agora gravem bem, ele é justo e bom. E não percamos esses dois atributos do radar, justo e bom. E aí, vamos imaginar que saíssemos agora aqui do salão e convidados para ir até o Hospital São Luís, que eu acredito que é o mais próximo daqui. Não é nenhum privilegiado, poderia ser qualquer outro. E lá fôssemos visitar a maternidade. Chegando lá, todos nós reunidos, e eu visitar e verificar, né, que nasceram inúmeros bebês durante o dia, assim como também desencarnaram inúmeras pessoas no dia de hoje. E lá nós iríamos ver bebês bonitos, uns com muito cabelo, outros carecas, uns do sexo masculino, outros do feminino. E para nossa surpresa, encontraríamos ali um que a olho nu, visivelmente, ele tem sérias limitações. Às vezes, ausência de membros superiores ou inferiores. Ou seja, sem os braços ou sem as pernas. Ou então, depois de alguns dias ou até meses, ficamos sabendo que um daqueles bebês, ele é portador de uma síndrome grave. Ou então, foi diagnosticado a deficiência visual. E aí nós perguntaríamos: Deus não é justo? Não é bom? O que aconteceu com aquele ser? Que nasceu sem os braços, sem as pernas, ou então foi diagnosticado uma enfermidade grave? Perda da visão. Aliás, não perdeu, ele não tem a visão. Como ficaria? Será que Deus deu uma cochiladinha? Deu uma descansada? Faltou com cuidado na concepção e na gestação daquele irmãozinho? O que os senhores acham? Não é razoável, não é? Se Deus é justo e bom, nós temos que procurar a explicação para essa situação. E aí, a doutrina espírita, e aqui, por favor, não é nenhuma crítica às outras religiões, muito distante disso, ela consegue nos trazer elementos, ferramentas, para poder explicar, não é? E aí, a doutrina fala em dois conceitos básicos de quem frequenta a casa espírita, estuda, não é? Sabe do que eu vou falar, né? Primeiro, a doutrina fala da pluralidade das existências. Ou seja, atualmente nós estamos neste corpo, mas já habitamos em outras existências, outros corpos. E às vezes, ou muitas das vezes, somos oriundos de outros planetas. Ou seja, nós temos uma vasta experiência por conta da imortalidade do espírito. Ou seja, nós não vamos morrer. Ora, se nós não vamos morrer, nós vamos estar aqui quantas vezes forem necessários, ou, se formos relutantes, né, em nós afastarmos a possibilidade de evolução, mesmo assim vamos continuar em outros planetas, mais adequados às nossas vibrações, às nossas energias, né? E aí, eu gosto daquela passagem de Jesus e o fariseu Nicodemos, né? Que perguntado, está lá no Evangelho de João, que perguntado por Nicodemos, Jesus lhes disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não renascer de novo. E ainda, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. O que Jesus quis dizer com isso?
nós temos que levar em consideração o contexto da época, né? As pessoas que ali conviveram com Jesus, elas tinham uma determinada limitação de compreensão. Então Jesus tentava explicar de uma maneira, e muitas das vezes por parábolas, né? E aí nós conhecemos inúmeras parábolas, né? A parábola do censo, não é? A parábola da mulher adulta, que é a que eu mais gosto, é a que mais eu comento, não é? Aquele que tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Então Jesus dizia assim, até porque eles tinham a compreensão de a pessoa poderia ressuscitar, não é? E daí porque perguntavam muito, né, se João Batista não era Elias ressuscitado, né? E nós sabemos que cientificamente não é possível, não é? Ou seja, após a falência do funcionamento do cérebro, batimento cardíaco e respiração, não tem retorno, né? Mas aí o espírito, ele é imortal, né? E aí vem o segundo conceito para explicar aquela situação que nós deparamos na maternidade. Ele fala da lei de causa e efeito, né? E aí, essa lei de causa e efeito, nós estudamos, né, em todas as obras, né, kardecianas, o Pentateuco kardeciano, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno, né? E no Evangelho. E essa lei basicamente diz o seguinte, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Daí, se nós plantarmos um pé de limão e cuidarmos dele, regarmos, adubarmos, todo o cuidado que ele precisa, ele vai crescer, ele vai virar um limoeiro maravilhoso e vamos colher limão. Nós vamos poder pegar esses limões e fazer um ótimo tempero, né? Um tempero de verdura, um tempero de carne, né? Carne suína principalmente, e podemos fazer uma boa limonada. Mas nós não podemos nos enganar que ali é um suco de laranja ou um suco de uva. Ali é um suco de limão. Nesse sentido, eu gosto muito de Paulo de Tarso, né? Assim como de professor Eurípides, eu sou fã de carteirinha número 1, não é? E Paulo disse a célebre frase, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Ou tudo é lícito, porém nem tudo me convém. E por que disso, gente? Porque a nossa consciência, que é o nosso juiz, vai nos cobrar pelos nossos atos e atitudes. Seja ele na existência atual, seja ele em existências passadas. E aí a misericórdia divina nos traz essa oportunidade. Portanto, essa seria a causa anterior das aflições. Ou seja, aquilo que nós plantamos, nós estamos colhendo. E aqui só uma observação. Na maioria das vezes, a gente tem uma falsa impressão que é uma punição. Não é. Às vezes, o Espírito implora para ter essa expiação já, de imediato. E aí eu fico pensando, né? O mentor, também conhecido como anjo da guarda, dialogando com ele antes da reencarnação, né? E o mentor falando, olha, é melhor não, vai ser muito pesado, vai ser muito difícil. O espírito, não, eu consigo, eu preciso reencarnar com essa limitação, com esse desafio, ou neste país, diante de tanta miséria, eu preciso, né? E o mentor fica lá, olha, cuidado. Vamos resgatando isso aos poucos, né? Então, portanto, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente precisa tomar muito cuidado com a palavra dó ou pena. Porque é uma forma de expurgo para esse espírito por conta dos desafios assumidos numa reencarnação passada. Feitas essas considerações, vamos falar do item 4, que é o tema enfocado. E pelo que eu senti aqui, todos foram unânimes, né? Temos inúmeros desafios, não é? Principalmente após uma pandemia, não é?
que nos acompanha de século em século, né? Ou seja, os nossos desafios são inúmeros, né? E aí, as causas atuais das aflições decorrem do quê? Da nossa invigilância. Ou seja, nós causamos. E aí alguns estão perguntando, como assim? Isso é masoquismo? Eu não quero sofrer. Isso é autoflagelação? Não, gente. Isso decorre por conta do nosso orgulho de acharmos que somos melhores que o nosso semelhante. Que somos dotados de mais capacidade, de mais conhecimento, melhor condição sociofinanceira. E aí faz com que no nosso dia a dia agimos com uma certa, aspas, soberba. Né? Depois nós temos a ambição. Ou seja, muitas das vezes nós não estamos felizes com o que temos. E aí sempre a grama do vizinho é mais verde. O carro do vizinho é melhor, a casa dele é melhor, a viagem que ele fez para o exterior é melhor, e quando não, ambicionamos o poder. Não é? Que o que conceitua algumas indagações que a gente tem, né? Pô, mas fulano, tão bem sucedido na vida, sucedido em todos os aspectos, família maravilhosa, por que entrou para a política? Ou por que tem essa sede de poder? Não é? Esse também é um dos motivos que o Evangelho fala que causa a aflição. Por último, né, os 3 pilares que o Evangelho nos traz, né, depois ele falou de outros que eu vou comentar, ele fala da nossa imprevidência, não é? Ou seja, da nossa incúria, da nossa negligência. Não é? Às vezes nos colocamos em situações por pura vaidade. Não é? E não precisamos passar por determinadas situações. Daí eu gosto muito do irmão José, do livro Vigiai e Orai. Está aí um livrinho de cabeceira, gente, que se puder ler de manhã, ao acordar e à noite, antes de dormir, tem lições ali maravilhosas. Eu, cada dia que passo, eu me maravilho mais com esse livro de cabeceira. E aí o Evangelho falou de união infelizes também, não é? Causas atuais das aflições. E aí, quando o Evangelho se reporta a esse motivo, ele retrata aqueles casamentos, não é? Com total desamor. Ou seja, aqueles casamentos, aquelas uniões, né? Até porque a união estável está equiparado a casamento, prefeito legal, ele é feito por interesses ou por vaidades. E aí a vida conjugal, a vida matrimonial, passa a virar o quê? Um inferno. Não é? Esse é um dos motivos. E aí, eu peço licença para repetir novamente a observação do irmão José. Ele diz, karmas criados nesta vida têm nada a ver com o passado. Almas gêmeas na Terra constituem raridade. Almas afins na aprovação se conta aos milhares. Não é? O que ele quis dizer isso sobre a minha impressão? Não é? Que nós estamos na família que nós precisamos. Se vai ser já desafiador o papel de esposo, ou de esposa, ou de companheiro, ou de companheira, imagine se essa união nasce por interesses ou por vaidade. Não torna mais desafiador? Às vezes, por amor, nós sabemos da dificuldade, o quanto nós, homens, precisamos ter paciência, quanto vocês, mulheres, fazem concessão dentro do casamento, porque tem um acúmulo de responsabilidade enorme. E daí eu peço para a espiritualidade que nas próximas reencarnações eu não venha no corpo feminino, porque eu não tenho essa capacidade. Já no corpo masculino já tenho enormes dificuldades, eu fico imaginando. Trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa e ainda cuidar do esposo.
Não deve ser fácil. Depois, nós temos a questão das doenças e dos aleijões, a qual se reportou o Evangelho. Muitas das vezes, a doença decorre do quê, gente? Dos nossos excessos. Não é? A gula. Né? Nós temos irmãos que parece que a comida vai acabar no dia seguinte. E aí o estômago está pedindo, pelo amor de Deus, não manda mais nada, eu não estou aguentando. E ele está comendo. Né? Doces, e aqui eu me penitencio, eu adoro aquele arroz doce que é levado para a pira. Tenho muita saudade, não é? Assim que possível, se puder me presentear, eu quero, mas temos que comer com moderação. Né? A minha mãe, eu nunca esqueço, quando ela desencarnou, um belo dia a cuidadora liga para mim, Sérgio, sua mãe não está bem hoje, fala aqui com ela, né? E aí, para minha surpresa, ela disse, como você me manda esses medicamentos? Meu diabetes hoje está 220, eu estou muito mal. Porque o diabetes da minha mãe era 520, 480, não é? Então, esse cuidado que nós precisamos ter. Qual a atividade física que nós estamos fazendo? Principalmente para quem está entrando na terceira idade. Se quer a tua independência, para não ter que ninguém o carregue, para que não tenha que ninguém faça a sua higiene, para que possa viajar, possa sair com seus netos. O que é que precisa, gente? Musculação. Que é a forma mais carinhosa de você cuidar do seu corpo depois da segunda idade. Não é? Porque é muito difícil você ter que ter uma pessoa para te carregar. E você ter que andar com andador. E isso é por falta do quê? Por falta de força física. Né? E os aleijões? A gente ouve muito na mídia, não é? Na mídia eletrônica, acidentes que a gente fica perplexos. Né? E quando não desencarna, ou seja, suicídio provocado, seja direto ou indireto, não cabe aqui essa reflexão, mas quando não, sofre o quê? Perda de mobilidade, de membro superior, de membro inferior, param na cadeira de roda, não é? Também é, vamos dizer assim, um desafio provocado na atual existência. A infelicidade com os filhos, também disse o Evangelho, né? Quando tem idade, tudo pode. Né? E já dizia os antigos, né? A vara enverga enquanto é verde. Né? E às vezes vem a decepção com certas atitudes dos filhos. Ou seja, concluímos que todos esses desafios, dos quais todos levantaram a mão, são provocados por nós nessa reencarnação. Nada tem a ver com processo kármico, com dívidas pretéritas, salvo as exceções. Podemos ter algumas limitações, algumas dificuldades por conta de excessos em vidas passadas? Sim. Mas esse é o mínimo do desafio que o perispírito carrega. A grande maioria dos nossos desafios são provocados por nós. E detalhe, ao invés da gente reconhecer as nossas limitações, o que a gente acusa? Não tenho sorte, minha estrela não brilha, a minha estrela está enterrada, porque é que para mim nada dá certo, né? E aí me faz lembrar o desenho da época do Domingos, também do Tadeu, do Diogo, do meu xará Sérgio, não é da minha época, tá? Eu vi pelo YouTube. Lipe e Hard, não é? O Lipe era o leão e o Hard a hiena. E o Lipe fazia algumas travessuras e o Hard atrás dele. Ó dias, ó céus, ó dor, ó azar, Lipe, não vai dar certo. E muitas das vezes a gente faz o quê? Fica numa faixa vibratória negativa. Parece que a gente se alimenta de notícias ruins. Não é? E aí, nessa faixa vibratória que nós estamos, que tipo de espírito a gente está atraindo? Então, se não bastasse as nossas atitudes, nós temos que tomar um cuidado, como diz o irmão José, orar e vigiar, para saber o que nós estamos atraindo. Ora, se nós queremos alcançarmos um objetivo em busca da felicidade que o Evangelho diz também, que é relativa,
não é absoluta, e nós não podemos confundir prazer com felicidade, não é? Nós temos que ter essa vigilância. Portanto, a reflexão da noite é que nós temos que trabalharmos e temos que buscar conhecimento para a nossa evolução espiritual. E que não tenhamos a muleta de achar que tudo que nós estamos passando é decorrência de vidas passadas. Agradeço a todos pela paciência, por ter me ouvido, que possamos fazer essa reflexão que primeiramente cabe à minha pessoa, por conta dos meus atos e das minhas atitudes, que tem muito a evoluir. Um forte abraço fraterno a todos. E agora, sintonizados com essas energias tão amorosas que se formaram nesse salão, vamos fechando os nossos olhos, descruzando pernas e braços, colocando as nossas mãos sobre as nossas pernas, visualizando a figura amorosa do nosso Mestre Jesus, que é Ele que está agora na nossa frente, nos pedindo para abandonarmos, soltarmos as nossas aflições e para confiarmos no seu coração amoroso, nas suas dádivas, nas suas bênçãos. E são essas energias amorosas vindas do Mestre que tocam o topo da nossa cabeça, começando a terapêutica do Paz. Essas energias que tocam o topo da nossa cabeça, no centro de força coronário, são as energias que nos ligam ao mais alto, nos ligam à espiritualidade amiga. Essas energias vão descendo até o centro de força frontal, na altura da nossa testa, que nos faz ter pensamentos melhores, pensamentos mais edificantes, pensamentos de amor ao próximo. Essas energias vão descendo até o centro de força laríngeo, na altura da nossa garganta, responsável pela nossa fala, para que possamos cada vez mais falarmos palavras mais doces, palavras de incentivo, de motivação. Essas energias vão descendo até o centro de força cardíaco, esse centro de força tão importante, responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Essas energias vão descendo até o centro de força gástrico, responsável por dissolver os miasmas do medo, da dúvida, dos problemas que acumulamos no dia a dia. E essas energias agora passam para o centro de força esplênico, na altura do baço, do lado esquerdo, responsável pela nossa imunidade, para que possamos cada vez mais estarmos firmes, fortes, confiantes, energizados. E essas energias descem para o centro de força
genésico, centro de força responsável pelo nosso sistema geniturinário, pela fluidez da vida, e para que essa fluidez seja abençoada cada vez mais por Deus. Essas energias vão descendo pelas nossas pernas, dando a volta pela sola dos nossos pés, subindo pela parte posterior das nossas pernas e energizando cada vértebra. Essas energias vão subindo e chegando novamente ao topo da nossa cabeça, fechando esse ciclo de energização. E agora que recebemos muito, vamos doar um pouco dessas energias. Vamos doar essas energias tão salutares para essa casa tão bendita, para essa casa tão abençoada, que nos acolhe sempre de braços abertos, essa espiritualidade que nos abraça cada minuto do nosso dia. Vamos vibrar intensamente pelas outras casas, a Caspage, Cripade. Vamos vibrar também por todas as pessoas que estão nos hospitais, por todas as pessoas que estão na rua, nessa noite fria. Acabamos de ser acolhidos, aquecidos no nosso coração, e que essas pessoas que vão passar a noite nesse frio possam receber um pouco desse calor humano. Vamos vibrar intensamente por alguém que conhecemos, que sabemos, que precisa dos nossos melhores pensamentos, das nossas melhores energias, para que essa pessoa se recupere, se beneficie. Vamos trazer em pensamento alguém que precisa muito de ajuda. Vamos vibrar também por algum parente, algum familiar difícil, para que possamos também trabalhar essas questões com esse parente, esse familiar. Vamos vibrar também pelo nosso país, pelo planeta Terra, pelos governantes, alguns que ainda insistem nas guerras, para que eles possam ser abençoados, iluminados, esclarecidos no verdadeiro sentido da palavra: amor, caridade, bondade e respeito ao ser humano. E agora, vamos vibrar pelas nossas águas. Se você não trouxe a sua água, não tem problema. Visualize uma garrafa de água na sua casa. Visualize seu filtro, a caixa d'água. E vamos pedir a essa espiritualidade amiga, a esses índios pretos velhos, caboclos, farmacêuticos da espiritualidade, que possam buscar nessa natureza tão bendita, tão abençoada, o medicamento necessário a cada um de nós, que eles possam trazer através dos rios, dos mares, das folhas, dos frutos, do orvalho, da terra, das sementes, o elixir,
para cada um de nós. E que cada pessoa que for tomar um gole de água possa sentir a presença de Deus, o amor de Jesus e a proteção do seu anjo guardião. Que sejamos gratos e que cada pessoa que estiver em um leito de um hospital possa receber um copo de água abençoado, com energias de amor. E agradecendo por essa noite, agradecendo por esse trabalho, vamos encerrando, agradecendo a Deus Pai, a Jesus Mestre querido, aos mentores dessa casa, desse trabalho, ao Dr. Bezerra de Menezes, ao professor Eurípides Barçanufo, por estarmos aqui, por essa noite de aprendizado, por essa noite de tantos esclarecimentos, por aquecer os nossos corações, que possamos voltar para os nossos lares, para os nossos cursos, para os trabalhos. Voltamos em paz, com segurança e com as bênçãos de Deus. Que estejamos aqui na próxima semana, abençoados, protegidos e fortalecidos e muito agradecidos por mais essa oportunidade. Que assim seja. Uma boa noite a todos, muita paz, até terça-feira que vem. Paz e amor em Jesus.